Boa noite a todos, chegando aqui na nossa live, prometida para hoje, né, sobre resiliência. Vou esperar um pouquinho, são 8 horas agora, esperando algumas pessoas já irem se aproximando, mas dentro da nossa expectativa, né? Boa noite, Nancy, Deus abençoe, seja bem-vinda. Minha esposa tá lá fora, bendita, acompanhando aqui. Pamela, José Célio, sejam bem-vindos. Beijo, amor. Deus abençoe. Oiê! Jobson, acho que é isso. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Esperar só mais um pouquinho. Meu amigo Anderson. Fala, meu irmão. Diva. Recomendo demais aí, acho que é Guga. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. É uma figura esse Anderson, viu? Agitando o juiz aí. Jace, seja bem-vinda. Deus abençoe. Diva. É Guga, Guga é o mesmo, grande Guga. Saudade, meu irmão. Vamos marcar aquele almoço quando a gente voltar, né? Dessa quarentena a gente marca aquele almoço, se Deus quiser. Bom, gente, vamos começando por aqui. Nosso objetivo de hoje é falar um pouco sobre resiliência, né? Explicando para você que está chegando, a gente lançou uma enquete. Bom, primeiro explicar para você que eu preciso, eu gosto de gente. Então ficar em quarentena para mim é difícil, tá? Então eu preciso estar com vocês, a gente trocando ideia por aqui, conversando e por aí vai. Keila, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então, depois da última live, foi quinta passada, acho que foi isso, a gente fez uma enquete aí, perguntando alguns temas para a live de hoje, para a live desta semana. Eu acho que eu vou fazer mais de uma, se Deus permitir. Eu tenho alguns vídeos. Débora, seja bem-vinda. Deus abençoe. Eu tenho alguns vídeos para gravar aí, de trabalho, enfim, os projetos aí. Pamela, seja bem-vinda. Pode compartilhar à vontade, minha irmã. Deus abençoe, pode compartilhar à vontade. Então, a gente fez uma enquete, e aí dessa enquete a gente sugeriu alguns temas, sabe? Vendas, casais, resiliência, família. Assim, saiu muitos temas, né? E aqueles que foram os mais votados, foi mais pedidos, foi casais e resiliência, tá? Guilherme, seja bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe. E aí, então, dentre esses temas, a gente colocou a enquete aí. Sérgio está colocando aqui, é só para você, eu não sei. Reze, meu irmão, reze mesmo. Mas eu tô bem, graças a Deus, tá? A quarentena normal aí, de tudo isso que tá passando aí, tá bom? Então, a gente fez uma enquete, a enquete era casais ou resiliência. E aí venceu com quase 70%, 69%. Amém, meu irmão? Débora, seja bem-vinda, minha irmã. Saudades. Venceu resiliência, tá? Então esse, Rico, Quirino, seja bem-vindo, meu irmão. Esse é o tema de hoje. A gente vai conversar sobre resiliência, tá? Explicar um pouquinho que resiliência... Pan, seja bem-vinda. Pan Cristin, seja bem-vinda, Deus abençoe. Resiliência é um tema que ganhou uma nova palavrinha ultimamente no mundo profissional. Eu vou explicar um pouquinho essa palavrinha. Mas, Vi Pinto, seja bem-vinda. VL Pinto, acho que é isso, seja bem-vinda. Vão sendo todos bem-vindos, vão chegando, vão compartilhando, fiquem à vontade. Gente, só enquanto as pessoas estão entrando ainda também, eu quero dizer a vocês o seguinte: as lives,
aqui no Instagram não é permitido, Chicão Leal, seja bem-vindo, não é permitido a gente publicar o vídeo com mais de 10 minutos, tá? Então o que é que eu tô fazendo? Eu tô pegando essas lives, Romildo, seja bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe. Tô pegando essas lives e tô vou disponibilizar no meu YouTube, tá? No meu canal do YouTube. Que no meu perfil você tem um link, você clica lá, vai pro meu perfil. Rodrigo, seja bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe. Então, só para você entender, essas lives eu salvo ela e depois de um tempo eu disponibilizo na minha página do YouTube, porque lá eu tenho mais tempo, fica mais fácil de compartilhar. Gabi, beijo, Deus abençoe, minha filha, seja bem-vinda, tá? Bom, então, começando efetivamente com o tema. Grande Rodrigo, saudade, meu irmão, viu? Entrando efetivamente com o tema, então ganhou hoje o nosso tema é resiliência, tá? Resiliência, Cássia, seja bem-vinda. Resiliência, tamo junto, morrinho. Resiliência é uma palavra que veio, Thay, seja bem-vinda também, Deus abençoe. Ela vem de uma cadeira que a gente estuda na engenharia, que é a cadeira de resistência de materiais, ou uma outra cadeira que a gente fala um pouco de resiliência em mecânica dos sólidos, tá? Quem estuda engenharia mecânica, engenharia civil, estuda resiliência como sendo na mecânica dos sólidos, né? Ou na resistência dos materiais, por aí vai. E aí essa expressão, ela cientificamente tecnicamente se refere à capacidade que os materiais têm de se adaptar às situações e resistir a situações, até situações extremas de força. Ou seja, o quanto ele suporta resistir de força sem quebrar, tá? Se moldando a um ponto tal que não quebra, tá? E, inclusive, a expressão que se usa essencialmente para o elástico, para a borracha. Então, resiliência é essa capacidade dos materiais de se adaptar, de se adaptar às situações, aos ambientes, sem se quebrar, sem se rachar, né? Então, a palavra cientificamente vem daí. Resiliência, a ideia de resiliência é essa aí, tá? Contudo, um grande psiquiatra, né, para mim o cara da psiquiatria, Viktor Frankl, inclusive eu conversava com Lívia, né, irmã lá da comunidade, esses dias trocava uma ideia aqui pelo Instagram. Wellington, seja bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe. Flávio, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Então, resiliência. Então, Viktor Frankl, ele tem um livro, inclusive, que falava de Lívia agora, trocava ideia com Lívia aqui no Instagram, um livro chamado Em Busca de Sentido, acho que é isso. Em Busca de Sentido, eu acho que é isso. O Viktor Frankl, ele fez o seguinte. Ele foi um psiquiatra, pra você entender, contar um pouco da história. Ele foi um psiquiatra que ali na Segunda Guerra Mundial, ele é judeu, né, ele era judeu. Priscila, seja bem-vinda, minha querida, Deus abençoe. Ele foi preso, foi prisioneiro de Auschwitz, né? Então, ele já tinha uma tese chamada logoterapia. É uma terapia... Vou explicar um pouquinho dela daqui a pouco, mas é uma terapia que trabalha com isso, né? Um pouco de enfrentar desafios. Boa pergunta, Ramon Maria, acho que é isso. Boa pergunta, vou responder para você daqui a pouco. Aproveitando a colocação que ela fez aqui, vá fazendo sua pergunta. A pergunta que ela fez foi: há como ser resiliente depois dessa pandemia e retirar algo de bom? Boa pergunta. É possível tirar algo de bom? Resiliência, sempre a gente é capaz de tirar algo de bom. Isso é algo próprio da resiliência. Se eu não tiro algo de bom, não tem resiliência no fato.
tá? Eu posso ter qualquer outra coisa, qualquer outra competência, qualquer outra virtude, chama do jeito que você quiser. Profissionalmente a gente chama de competência, espiritualmente a gente chama de virtude. Não faz muita diferença. Marcos, meu irmão, seja bem-vindo. Então, muito bem-vindo. Então, desculpa. Então, quando Gui, Ju, seja bem-vinda. Então, vejam. Se eu não tiro nada de bom, não é resiliência. Então deixa eu contar um pouquinho a história do Viktor Frankl para você entender. O Viktor Frankl, ele esteve lá em Auschwitz, judeu, passou por Auschwitz. Em Auschwitz ele passou por várias alucinações, situações extremas de sofrimento. É quando ele começa a escrever esse livro Em Busca de Sentido. Fábio, meu irmão, seja bem-vindo, Deus abençoe. E ele começa a relatar os fatos. E é quando ele, de fato, ele diz que ele começou a pesquisar a logoterapia em Auschwitz. Ele começou a mergulhar profundamente nisso. E é quando ele começa... Vou deixar, já expliquei, Ju. Essa live vai ficar salva e eu vou levar ela para minha plataforma lá do YouTube. Tá? Minha página no YouTube, pode assistir por lá, beleza? Então vamos lá. Então o que aconteceu? Ele lá em Auschwitz, ele começou a perceber que... Ele começou a trazer essa expressão que é da engenharia para a psiquiatria. Ou seja, a resiliência é a capacidade de tornar o ser humano, essa capacidade do ser humano de suportar situações extremas, situações sofridas, suportar grandes tribulações. Fazendo um paralelo aqui, meu irmão, sejam bem-vindos, Aninha, minha irmã Carmen, saudades, Natasha, Jefinho, sejam todos bem-vindos, meu irmão, sejam muito bem-vindos. Então, assim como os materiais são capazes de suportar peso, calor, pressão, da mesma forma, quando o Viktor Frankl traz essa expressão para a psiquiatria, para a psicologia, para as ciências humanas, ele está trazendo justamente essa ideia de que o ser humano ele é capaz de suportar situações extremas, sim. E veja, o que Frankl fala é que isso não era uma teoria. Ele estava vivendo isto lá em Auschwitz, no meio da Segunda Guerra, como judeu, né? Ele era nascido na Áustria, mas era judeu, né? Judeu de família. Então ele sofria isso na pele. Hugo, seja bem-vindo, meu irmão. Falando de psicologia, para variar, viu? Então, ele começa a transportar, através da logoterapia, da abordagem logoterápica, a resiliência para o ser humano. Patrícia, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe também. Então, esse caminho aqui de compreender o quanto o ser humano é capaz de suportar. Tá? O que é que o ser humano é capaz de suportar? Até quando o ser humano é capaz de suportar? E aí, Frankl, lá no livro, lá na história dele, ele traz algo muito interessante. Frankl vai dizer o seguinte: as pessoas perdem muito tempo questionando qual o sentido da vida. Pode ser, Cássia. É só Deus mesmo. Isso mesmo, Gui, é um show, né? Lição para todo mundo. Esse cara é 10. Leiam esse livro, tá? Em Busca de Sentido. Então, quando Frankl diz assim, as pessoas costumam perguntar qual o sentido da vida. E ele diz, Viktor Frankl vai dizer, tá errada essa pergunta. Ele diz que ele descobriu em Auschwitz que a pergunta correta é qual sentido eu dou para a minha vida. Quando eu começo a responder qual sentido eu dou para a minha vida, os sofrimentos, as pressões, as situações difíceis da vida, começam a ganhar sentido, começam a ganhar motivo, começam a ganhar alguma direção. Só para você entender. Eu quero ser uma pessoa boa. Eu quero ser uma pessoa, um profissional bom. Vamos lá. Eu quero ser um bom advogado. Eu quero ser um advogado competente, reto, legal, etc, etc. Show. Acontece que
que as situações da vida elas são difíceis de serem enfrentadas, elas vão tornando o homem calejado. Esses calos, essas situações difíceis, esses sofrimentos que o ser humano vai passando, por natureza, por opção, por decisão do ser humano, pode conduzir o ser humano para dois sentidos. Ou ele simplesmente pode se irritar, se chatear, abusar, ficar rebelde, revoltado, como Franklin podia ter se revoltado, rebelde, lá no campo de concentração, lá em Auschwitz, e chutar o pau da barraca e tudo é uma porcaria, a vida é uma porcaria, não vale a pena nada. Ou então o ser humano pode olhar para aquele sofrimento e dizer o que este sofrimento está me tornando, está me fazendo um ser humano melhor. O que é que esse sofrimento precisa me ensinar hoje a ser melhor? O que é que esse sofrimento, o que é que essa dor, o que é que essa situação difícil que eu estou passando, ela está me ensinando a ser uma pessoa melhor, um advogado melhor. Quando eu enfrento situações difíceis, eu preciso colher o que é que essa situação está me falando para que eu possa ser melhor. Esse é o princípio da resiliência. Esse é o princípio da logoterapia. Essa é a base daquilo que Franklin nos traz. Tá? Então, para você entender, situação difícil é próprio da vida. A vida, ela é difícil. Tá? Como meu amigo João Arthur costuma dizer, meu irmão João Arthur costuma dizer, tá difícil, meu irmão, é a vida acontecendo, é a vida sendo vida. Tá? Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas querem que a vida seja um parque de diversão. Um parque de prazeres, de ilusões, de fantasias, tá lindo, maravilhoso. Mas a vida é a vida. A vida são situações das mais diversas, boas, não tão boas, ruins e não tão ruins. E a gente, quanto maduro, eu falava isso no outro vídeo, na outra live, desculpa, como pessoas maduras, nós precisamos saber lidar com as adversidades da vida. E saber lidar com as adversidades da vida não é chutar o pau da barraca e dizer vai para aquele lugar porque a vida é uma porcaria, não vale a pena. Isso é a pior das opções, porque isso não constrói absolutamente nada para ninguém, nem para mim, nem para outra pessoa, nem para ninguém que vive comigo. Eu costumo dizer que nós precisamos pensar se nossas atitudes são construtivas ou destrutivas. Se nossas atitudes não são construtivas, não tem sentido aquela minha atitude. Não faz bem. Não faz bem, amado, nem para mim, a começar em mim. Eu preciso olhar para mim e dizer, o amor é essencial, o cuidado é essencial, o princípio essencial do ser humano é olhar para ele mesmo e ser primeiro cuidadoso consigo. Eu até postei uma frase essa semana, vocês que me acompanham no perfil sabem que eu gosto muito de postar essas frases, eu venho a inspiração, escrevo e posto, daquilo que é a orientação. Quem não é capaz de cuidar de si mesmo, como é que vai ser capaz de cuidar de outra pessoa? É verdade. Quando a gente vai lá no avião, a gente entra no avião e dá aquelas orientações lá de voo, eu acho que aquelas orientações de voo são orientações da vida. Às vezes eu faço muito links assim, sabe? O que é que Deus está me falando em cima de pequenas coisas? E eu entendi isso quando viajando num voo, as instruções da aeromoça, do pessoal de bordo lá, dizia assim: em caso de despressurização, cairá máscaras, né? Coloque primeiro a sua, então coloque de alguém que precisa de ajuda ao seu lado. A vida é exatamente assim. E isso está nos evangelhos. Tira primeiro o cisco do teu olho, para então depois apontar o olho do irmão e tentar ajudar ele a tirar. Então, primeiro a gente precisa olhar e cuidar da gente. Se a gente não cuida da gente, não vai cuidar mais de ninguém. Fica de boa, tá? Isso é a mais pura verdade. Pode por acaso um cego guiar outro cego? Lucas capítulo 6. Não irão os dois cair na vala?
Então esse é um princípio muito básico. Sejam bem-vindos aí, Luiz, Luísa, Túlio, Eduarda, Tete, Rayane Matos. Sejam todos bem-vindos, irmão. Deus abençoe. Então, para a gente entendendo, o princípio da resiliência é essa capacidade de olhar no adverso, na situação difícil da vida. Beijo no coração, minha filha. Deus abençoe. No adverso, na situação mais difícil, o que é que aquela situação difícil está falando de sentido, de direção para a minha vida? Toda situação difícil que o ser humano passa, ela é potencialmente uma grande oportunidade de ser melhor. E aí, já respondendo as perguntas que já foram lançadas aqui, podem ir mandando mais. O que é que a gente pode tirar toda essa situação que a gente está vivendo de quarentena, de vírus, etc. Primeiro, não vamos tirar desespero. Desespero não. Postei ainda há pouco. Desespero é improdutivo, desespero é desinteligente. Pratique a esperança, tá? Então vê. Para ser bem prático com você com relação à resiliência. Olha para a resiliência, olha para a situação difícil que você está vivendo. Tivone, seja bem-vinda. Deus abençoe, beijo no coração. Então vê, diante da situação difícil que você está vivendo, quer participar? Eu vou botar a senhora para participar aqui. Quer participar? Eu boto a senhora para participar, viu? Bom, agora se prepare para as perguntas aí, viu? Sua bendita. Tivone é meio envergonhada. Então, diante das situações difíceis que a gente vai enfrentando na vida, a gente precisa entender, ou buscar o sentido delas. É isso que Viktor Frankl apresenta pra gente. Qual o sentido que eu dou para a minha vida? Qual o sentido que eu dou para tudo aquilo que eu passo? Qual o sentido que eu dou para aquilo que eu estou vivendo? Essa situação que a gente está vivendo, ela está dando muita lição em muita gente. Muita gente que não conseguia estar em casa, muita gente que não conseguia estar junto da família, muita gente que dizia que amava, que estava com saudade, mas não dava atenção, não ligava. A chance agora, ó. A chance agora. Ontem eu escutei alguém falando em alguma live que eu acompanhei, algum vídeo que eu acompanhei, não me lembro agora. Tantas pessoas sem lares. E a gente tem nosso lar, e a gente precisa, precisando de ajuda para ter um lar. E a gente abandona o lar da gente, às vezes a gente não dá valor ao lar da gente. Então, o Val Silva, personal, seja bem-vinda, meu irmão. Fabinho, seja bem-vindo, meu irmão. Fabão, na verdade. Silvia Almeida, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, meu irmão. Sejam todos bem-vindos. Então, essa é a pegada da resiliência. Essa é a pegada da resiliência. A resiliência vai me colocar numa situação, numa capacidade de passar por sofrimentos, por dificuldades. E é ilusão você pensar que sua vida não vai ter sofrimentos. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Às vezes o sofrimento para um é grande demais, para outro é pequeno demais. Isso é subjetivo, isso é bobagem. Não coloque em balança sofrimentos, não se coloca, não é produtivo, não é inteligente, não se faz isso, tá? Eu preciso olhar para o meu sofrimento, para a minha dificuldade, seja ela qual for, e todos nós passamos por dificuldade todos os benditos dias, isso é normal, tá? Quer seja no trabalho, quer seja de saúde, quer seja na família, quer seja em qualquer situação. Hoje mesmo eu saí daqui, fui comprar um suco de laranja aqui na frente, tem um supermercado aqui perto, mercadinho aqui perto. Comprar um suco de laranja e voltei, o cara nem esperou o sinal vermelho, fechou o sinal. Quando eu fui atravessar, o cara passou direto. A vida é permeada de situações difíceis. Então, não saber lidar com situações difíceis é não estar pronto para viver. Tá? Não estou dizendo aqui que você não viva, você tem que aprender a viver.
A gente precisa aprender a viver, a gente precisa aprender a lidar com sofrimentos, com dores, com dificuldades. A gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Faz parte da vida. Tá? Isso é sinal de maturidade. Mila, seja bem-vinda, minha irmã. Milane Pereira, seja bem-vinda, minha irmã. Isso é sinal de maturidade. Milane, é isso mesmo. Juliana Machado, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Bom vê-los aqui, muito bom. Então entenda, as coisas do dia a dia, a gente precisa aprender a lidar com isso. Desemprego, eu costumo dizer, algumas pessoas se assustam com isso, que às vezes que eu fui demitido, foram momentos que eu aprendi muito, aprendi demais da conta. O quanto eu precisava ser mais pontual, mais focado, ter mais atenção no meu trabalho, desenvolver mais. Silvana, seja bem-vinda, Deus abençoe. Sabe? Situações difíceis. Quando quebrei financeiramente, dificílimo. Sabe? Levantar a cabeça, dizer como é que eu vou resolver isso. Bruna, Santos DS, seja bem-vindo. Yuri, meu irmão, seja bem-vindo. Deus abençoe. Márcia, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Então veja, as situações de sofrimento, elas vão acontecer o tempo todo. E nós precisamos, como pessoas maduras, e se somos pessoas de fé, eu nem falo. Olha para o teu Deus. Olha para o teu Deus, caramba, o que ele passou. O que ele passou por amor. Romero, meu irmão, seja bem-vindo, Deus abençoe. Então a gente precisa entender, sofrimento vai acontecer. Resiliência é essa capacidade de lidar com o sofrimento. É essa capacidade de lidar com o adverso, com a dor, com as dificuldades, com aquilo que não é fácil. Todos nós vamos passar e passamos todos os dias, vamos aprender com isso. Qual é o segredo da resiliência que Viktor Frankl nos traz? Dá sentido àquilo. Dá sentido àquilo que estamos passando. O que é que aquele sofrimento está nos ensinando? E era exatamente o que Frankl fazia lá em Auschwitz. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando fome? Por que eu estou longe da minha esposa? Por que eu não sei onde ela está? Não sei se ela está viva, se ela está morta, eu não sei de nada. Por que eu estou passando por isso? Cara, e o que Viktor Frankl me ensinou, ele não está vivo, morreu acho que no início do século. Ele vai dizer que o sentido que ele deu ao sofrimento dele é a abordagem da logoterapia que ele desenvolveu. Essa abordagem de psiquiátrica, psicológica, fantástica. Que diz a gente que a gente precisa encontrar propósito, a vida precisa ter propósito. E aí eu vou trazer para algo que eu já escrevi, que me fala muito. A vida não é brincadeira. O pessoal da iBox aí, Tiagão, Guilherme, sejam bem-vindos, Deus abençoe. A vida não é brincadeira, embora às vezes mereça um pouquinho de brincadeira, para aliviar um pouco. Mas a vida não é brincadeira. A vida tem um sentido, tem um propósito. E eu preciso fazer de cada segundo da minha vida propósito. Ah, mas eu não consigo ter propósito. Aí é por isso que às vezes vem situações difíceis para nos ensinar a ter propósito. Às vezes, quando a gente não consegue enxergar nada, absolutamente nada, precisa vir uma situação difícil, como essa que nós estamos vivendo hoje, no Brasil e no mundo, para clarear. Ei, galera, vamos voltar a ser humano, vamos voltar a ser gente. Olha para as pessoas que estão do teu lado, olha para as pessoas que estão junto de você. Ama, volta a amar, volta a ser humano, volta a ser gente, volta a abraçar, volta a estar em família, volta a estar com Deus. Isso é resiliência. Resiliência é encontrar em toda e cada situação que a gente vive um porquê, um para quê, um sentido para aquilo que está acontecendo. Amados, nós não somos ainda, nem de longe, eu falei isso também na outra live, nós não somos ainda nem de longe, os homens e as mulheres que Deus criou. Deixa eu te explicar um pouco isso.
Geni, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Deixa eu te explicar um pouco isso. Deus é bom. Deus é perfeito. Deus não cria um imperfeito. Nós que pegamos toda a perfeição, todo o amor, todo que Deus nos deu e tratamos de forma descuidada. Às vezes de forma irresponsável e jogamos fora, jogamos no lixo. Enfim, não cuidamos bem da gente. E aí a gente começa a fazer muita bobagem. E se a gente precisa escutar, e quantas pessoas às vezes aparecem do lado da gente e diz, cara, toma essa rota direito, não tá indo legal, preste atenção. Mas a gente é teimoso. A gente não escuta. Me lembro um cara que eu conheci que ele bebia e dirigia. E aí nessa loucura da vida, ele bateu a primeira vez o carro, saiu inteirando o carro, de boa, bem não sei o que, de boa, enfim, foi. Depois ele bateu uma segunda vez o carro, aí já quebrou o braço, já não foi legal, mas continuou bebendo, continuou dirigindo. Terceira vez ele bateu o carro, quase morre. Passou alguns meses na UTI, e eu não preciso nem completar a história para você. Em que enfim chegou essa história. Eu tenho para mim que a gente tem duas opções na vida. Ou a gente aprende com a vida a ser a pessoa que Deus criou. Ou o resto. Ou o resto. Ou a gente abraça a pessoa que Deus criou. E como Deus criou, precisa de algumas podas, precisa de algumas purificações mesmo. E eu vou dar um exemplo daqui a pouco para você entender melhor. Patrícia Moniz, seja bem-vinda. Clara, seja bem-vinda. Ou a gente é a pessoa que Deus criou. Tayane, seja bem-vinda. Ou a gente é o resto. Não tem outra opção. Ou a gente assume que é filho de rei, como diz o Rei Leão. Ou então a gente é o resto. Ou a gente abraça a vida que Deus deu pra gente do jeito que Ele deu. Ou então tem o resto pra gente viver. Esses dias eu conversava com uma pessoa que dizia assim, mas a pessoa quer voltar pra viver a bagaceira que viveu. Fez muita besteira, quer voltar a viver. Meu irmão, é a opção dela, velho. Adriana, seja bem-vinda. É a opção do cara. Deixa o cara viver a bagaceira que ele quer viver. Fazer o quê? Shirley, seja bem-vinda. Shirley, acho que é. É isso, a verdade é essa. Marcos Luiz, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Entenda. Vou dar um exemplo agora que me fala muito, tá? Para que você entenda bem. Seja bem-vindo, meu irmão. Desculpa, perdão, seja bem-vindo. Oi, Adriana. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, se quiser mandar perguntas aqui, podem mandar, fiquem à vontade. Não tenho pressa nenhuma. A live é tempo que der aí, tá? Lili Kessia, acho que é isso. Seja bem-vinda. Meu irmão, perdão, aí eu errei teu nome, tá? Seja bem-vindo. Lembro de você na aula de catequese com Lucinha, no auxiliador. Ô, tempo bom, viu? Tempo bom, Shirley. Tempo muito bom. Obrigado, cara. Acompanha aí, segue aí o perfil. Enfim, depois essa live vai estar disponível lá no YouTube. Enfim. Gente, tem pessoas solicitando aqui para participar do vídeo, eu não sei muito. Ivone tá pedindo, Lili Kessia, enfim. Depois, se der tempo, a gente participa, tá? Deixa eu ver como é que dá tempo ainda. Se dá tempo, a gente troca uma ideia aqui, vai mandando perguntas, vai falando. Benjamin, isso mesmo. Simbora, Benjamin, é isso mesmo. Deus abençoe. Bom, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês um exemplo para a gente entender bem o que é resiliência.
Imagine-se uma pedra, uma pepita de ouro. O que é uma pepita de ouro? Pepita de ouro é aquela pedra bruta que dentro dela, dentro da pedra, tem ouro. Mas a pedra não é ouro. Sumar, minha irmã, seja bem-vinda. Deus abençoe. Marcele, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom vocês aqui, gente. Estamos juntos. Muito feliz com todos vocês aqui. Muito feliz mesmo. Que bom. A pedra não é ouro. Mas dentro da pedra tem ouro. Então, qual é o segredo da vida? Você e eu, nós somos essa pedra. Dentro da pedra tem ouro. Mas a gente não é a pedra. A gente é ouro. Rogério, meu irmão, seja bem-vindo. Deus abençoe mais uma vez. Então vamos entender. Se a gente não é a pedra, a gente é o ouro, o que é que precisa acontecer? Precisa acontecer a purificação da pedra. Ou melhor, deixa eu me corrigir. A purificação do ouro. E o que é isso? Essa pedra, ela precisa ir para o fogo e ela vai sendo... Amanda, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ela no fogo vai sendo purificada, ela vai recebendo a pressão, calor. Às vezes, na verdade, até antes de ir para o fogo, se tira os excessos, se vem com lixa grossa, se tira excessos. Depois de se tirar os excessos, se coloca a pedra no fogo lá, diz o ourives, não sou especialista no assunto, mas dizem que vai a 3.000 graus Celsius. E aí vai caindo as impurezas. E vai ficando na colher do ourives, que é de porcelana, ouro. Cristina, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então, o ourives, ele vai extraindo da pedra a impureza, a sujeira, a bagaceira, a nojeira, é a expressão que eu uso no livro, no escrito da comunidade. Vai se tirando a nojeira que não é do ouro e vai ficando ouro. E o ouro vai brilhando. A impureza vai queimando e o ouro vai brilhando. E o ourives começa a ver a sua imagem brilhando no ouro lá dentro do fogo. Isso é resiliência. Resiliência é compreender que às vezes a situação difícil que a gente está passando é para extrair o ruim e deixar o ouro. Porque você é ouro. Eu sou ouro. Cada um de nós é ouro. Nós não somos resto. Nós não somos lixo. Bia, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Nós não somos lixo. Nós somos ouro. Jodaxon, meu irmão, seja bem-vindo. Saudade de você. Nós somos ouro. Resiliência é isso. Eu costumo dizer que resiliência, para quem crê em Deus, é a oportunidade que Deus faz de purificar o ser humano neste mundo aqui. É dar sentido àquela dificuldade que a gente está passando, por mais difícil que seja, para extrair o ouro que somos nós. Entenda, quando eu falo que somos o ouro, é a pessoa que Deus criou. O homem que Deus criou, a mulher que Deus criou é ouro. É pedra preciosa, não é resto. Então, às vezes, a resiliência é essa lixa que precisa vir, é esse calor que precisa acontecer, é essa pressão que precisa acontecer, é a vida acontecendo.
É o dia acontecendo, as coisas que vão acontecendo. Porque Deus, entende bem isso, Deus não vai admitir não extrair da gente o ouro, caramba. Porque Ele quer a filha de volta, Ele quer o filho de volta. Deus quer você de volta. Então Ele não quer o resto. Deus não quer a bagaceira da gente. Deus quer a gente do jeitinho que Ele fez. Para isso, situações difíceis virão. E a resiliência é uma virtude de se passar por elas. De na fé, na esperança, principalmente no amor, passar pelas situações difíceis. E eu preciso dizer a você aqui que na minha vida foi assim. Ivandro, meu irmão, seja bem-vindo. Deus abençoe. Muito bom. Bela, seja bem-vinda. Muito feliz com vocês aqui. Na minha vida foi assim. Minha vida foi assim quando eu fui demitido pela primeira vez. Na minha vida foi assim quando eu fui demitido pela segunda vez. Minha vida foi assim quando a comunidade passou por situações difíceis, inclusive de quebrar mesmo, né? Financeiramente não conseguir se manter. Quando meu pai passou, eu me lembro muito forte do momento de resiliência que eu entendi muito o que era amor, o que era felicidade. Quando ali em 2006, meu pai adquiriu, não, isso não se adquire foi horrível, desculpa, meu Deus. Não se adquire. Diogo, seja bem-vindo, Deus abençoe. Quando meu pai teve uma doença muito grave, que é uma neurodoença, que impede as pessoas de... Vai perdendo a força, né, os movimentos. E ele foi perdendo a capacidade de levantar o pescoço, depois o movimento das pernas, depois a pálpebra foi baixando, ele não conseguia mais abrir o olho. Enfim, e aí eu me lembro, eu sou o filho mais velho, eu tenho 45 anos, fui com ele no hospital em 2006, e a gente foi para o médico, os neurologistas, e eles disseram, você precisa tirar uma glândula chamada timo, que o homem tem, e que depois dos 3, 4 anos ela se torna uma gordura só que fica atrás do externo, que é esse osso que a gente tem aqui no peito, e ela fica produzindo uma química que impede os neurônios de passar a força, né? A mensagem nervosa, eu não vou entrar em dados técnicos, isso. E é isso que está acontecendo. Ele produz uma química no teu corpo que impede você de transmitir a força para os músculos do teu corpo. Então a gente precisa fazer essa cirurgia. E eu acho que a cirurgia foi marcada para setembro de 2006. E a cirurgia foi um sucesso. A previsão dele sair da UTI tinha sido... era de 2 dias, um dia. Mas no mesmo dia... Desculpa, no dia seguinte ele já estava no quarto. Previsão de alta era de 1 semana. 4 dias ele estava em casa. Glória a Deus, muito feliz, que bom. Só que aí, meu pai é médico, ele começou a perceber uma purulência na ferida, aqui no peito. Purulência é saída de pus. Quem é da área de saúde que está acompanhando aí sabe o que eu estou falando, significava que ele tinha uma infecção. Então, com poucos dias, meu pai precisou voltar para o hospital. E para resumir um pouco a história, se percebeu que ele tinha uma infecção no osso. E que meu pai precisava... Diogão, meu irmão, seja bem-vindo, Deus abençoe, seja muito bem-vindo, bom ver você aqui, alegria muito grande. E aí meu pai adquiriu uma infecção no osso. A cirurgia gerou um processo de infecção no osso. E eu me lembro, aquele dia, isso já era final de ano chegando, e eu me lembro meu pai deitado na cama, no hospital, minha mãe do outro lado, eu do lado de cá. Meu irmão estava indo para o hospital, ele não estava nessa hora. E eu vi, quando o médico entrou e disse, Salazar, o nome do meu pai, o sobrenome da gente, Salazar, não tem outro jeito, vamos precisar tirar todo o teu externo. E nessa hora meu pai começou a chorar como uma criança. E cara, eu dei uma viajada nessa hora. Eu viajei
Nas vezes em que eu, criança, chegava em casa chorando e meu pai vinha me consolar. E meu pai, com muito amor, me abraçava. Hugo, meu irmão, seja bem-vindo, Deus abençoe, muito bom te receber aqui. E o que foi que eu fiz? Eu abracei meu pai na cama do hospital. Meu pai tinha uma ferida no peito, que era tratado, pra você ver como a infecção era grave, era tratado com gás de prata, para matar a bactéria. Cledinho, meu irmão, seja bem-vindo, muito bom ver você aqui. Eu abracei meu pai, dei um beijo nele, consolei meu pai chorava feito uma criança. Eu vi que minha mãe tinha saído do quarto, ela tinha ido para fora do quarto para chorar, mas não na frente do meu pai. E aí meu irmão chegou, eu deixei meu pai com meu irmão, eu disse pro meu pai, a gente vai vencer essa, a gente é capaz, a gente consegue, cara. Saí, deixei meu pai com meu irmão, saí, abracei minha irmã, minha mãe, mais uma vez aquela viagem que a gente faz. Natália, Harley, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Aquela viagem que a gente faz. Fui lá para as vezes que eu cheguei, eu me lembro que eu jogava vôlei na rua, cheguei ralado em casa uma vez, minha mãe me deu um banho, doador enorme, todo ralado, todo carinho da minha mãe. E aí eu fiz essa viagem. E consolei minha mãe, disse, gordinha, nada vai vencer a gente. Cara, nessa hora era um sofrimento enorme que a gente estava passando. Era um sofrimento sem palavras. A gente sofria demais. Tudo sem imaginar, doenças, financeiro, toda a preocupação que você pudesse imaginar. O que é que vai rolar? Como é que vai se resolver isso? E a pergunta que eu fazia é a pergunta da resiliência. Eu estou contando essa história, cara, para você entender. É a pergunta da resiliência. O que é que esse sofrimento está me ensinando? O que é que ele quer me ensinar? Para que ele está acontecendo? Qual o sentido que eu dou para ele? Exatamente a pergunta que Franklin trazia. Lá em Auschwitz, 1940 e alguma coisa, lá na Segunda Guerra Mundial. Para quê? Qual o sentido? O que é que esse sofrimento me fala? O que é que ele quer me ensinar? E eu comecei a entender que aquilo era amar. Amar era uma coisa que eu não admitia na minha vida. Amar também é saber sofrer. E sofrer com quem se ama. É isso. Essa frase que o Hugo está trazendo aqui, qual o sentido que eu dou ao sofrimento, delimita meu sofrimento. Porque ele vai até onde eu permito. Isso, meu irmão. Porque ele me educa, ele me forma como gente que vive neste mundo. É isso. Compreende isso. Para resumir essa história, meu pai não precisou tirar externo, ele está vivo, ele está bem, com o externo dele no lugar. Descobrimos um tratamento que matou a infecção, porque era uma infecção no osso. Conseguiu consolidar o osso do externo dele. Ele está bem, ele está vivo. Passou por essa lá em 2006. Mas é isso mesmo. Exatamente o que o Guinho está falando. Sofrimento, quando eu dou sentido ao sofrimento, eu delimito ele. Opa, isso daqui fala isso para mim. E aí ele não é mais o dono da minha vida. A situação, problema, eu estou falando muito de sofrimento, meu irmão, mas é muito mais do que sofrimento só. Parece que a gente... é só quando situações extremas. Não, nos problemas do dia a dia mesmo. São nas situações do dia a dia, na pauleira de todo dia. Eu entender o que aquilo está me educando, o que aquilo está me formando, o que aquilo está me falando. Ele começa a ter, ele deixa de ter poder sobre mim e eu passo a ter domínio sobre ele, porque eu digo, você está me ensinando isso. Você está me falando isso. Silvânia, minha irmã, seja bem-vinda, Deus abençoe. E aí eu vou trazer uma outra palavrinha, já fechando todo esse raciocínio aqui sobre resiliência.
E vocês podem mandar as perguntas, tá? Obrigado, Jota. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe. Estamos aqui para isso mesmo. É batalha, cara. A palavrinha que hoje se acopla à resiliência é adaptabilidade. Por que eu devo me adaptar às situações de minha vida? Claro, algumas adaptações é porque eu se adapto ou tá fora mesmo. Mas isso é muito pobre, isso é muito pequeno. Isso é muito pouco para o ser humano, entende isso? Você vai sempre escutar isso de mim. O ser humano ele é muito mais do que essa pequenez. Me adapto porque é o jeito. Muito mais do que isso. Eu me adapto porque essa situação ela me ensina, ela me educa, ela me forma, ela me diz algo que em mim precisa ser melhor, caramba. Eu preciso dar sentido. E sou eu que dou sentido à situação difícil. Sou eu que dou sentido a por que eu preciso me adaptar a isto. Nessa situação que nós estamos vivendo, por que eu preciso me adaptar a essa situação? Por que eu não chuto para a barraca e vou para o meio da rua pegar a doença ou não pegar a doença? Por quê? Dê sentido. Fale com você mesmo. Como eu falava na outra live, que daqui a pouco está no YouTube para você acompanhar, da semana passada. Converse com você mesmo, resolva essa situação dentro de você, para que você entenda para que você precisa viver isso. Para que você precisa se adaptar a isso? Vamos aprender com as situações difíceis da nossa vida. Esse é o princípio da resiliência. Aprender. Adson, meu irmão, seja bem-vindo, Deus abençoe. Lica Moreira, seja bem-vinda, Deus abençoe. Esse é o sentido, essa é a razão, esse é o para quê. Nós precisamos começar a responder. Resiliência, adaptação, é para quê? Para quê? Para que eu estou vivendo isso? Qual o sentido disso tudo? E aí, meu irmão, Deus talvez já esteja até te respondendo. Deus talvez esteja até te falando. E normalmente esse sentido também não é agradável, porque eu falava isso no início da live, né? A gente gosta muito do que é agradável. É gostoso, é saboroso. Mas as coisas mais importantes da vida tendem a não ser tão saborosas. Tendem a ser muito difíceis. E resiliência é adaptar-se a essas situações difíceis. Por vontade própria, por querer, porque é pro meu bem, porque vai ser bom para mim, porque vai ser bom para as pessoas que eu amo. Leandro, meu irmão, seja bem-vindo, Deus abençoe. Porque vai ser bom pra gente, porque vai nos fazer as pessoas que Deus criou. Entende isso? Você é ouro. E situações precisam acontecer para extrair o lixo do ouro. Resiliência é essa situação, onde eu preciso me adaptar a ela, para ser capaz de me tornar o bem que o mundo precisa que eu seja. Resiliência são essas situações onde você precisa se adaptar. Você precisa ser o bem que o mundo espera de você nesses dias, nesses tempos. Isso é resiliência. Bom, meus irmãos, eu espero que tenha sido claro, tenha sido proveitoso. Fábio, meu irmão, seja bem-vindo. Deus abençoe. Espero que tenha sido proveitoso. Vou abrir agora um pouco para perguntas. Eu acho que já respondi a pergunta da nossa irmã, a pergunta que ela fez mais cedo, sobre o que é que a gente pode tirar de toda essa situação que estamos vivendo, né? Eu acho que isso é um olhar para si, começar a entender, Deus, sabe, Deus está falando, as situações estão falando. Vamos à luta, isso mesmo, Nancy. Obrigado, Kelinha, Deus abençoe. Vamos olhar para a gente e vamos entender. Para cada situação que aparecer difícil, vamos olhar para a gente e buscar entender. Distrair. Meu irmão, seja bem-vindo de volta.
extrair o bem, o sentido que aquela situação tem para nos dar. Resiliência é isso. Qual o sentido que eu dou para aquilo? E aí fica a dica, quem nunca leu, leia Viktor Frankl. Quem é de psicologia ou de saúde, eu indico estudar logoterapia. Logoterapia eu sou apaixonado, gente, pela logoterapia. Inclusive, eu fui fazer ADI, fui fazer minha terapia com ADI pelo que eu conheci de logoterapia. Nanda, seja bem-vinda, Deus abençoe. Quem não faz terapia, eu recomendo que faça. É um bem enorme que faz ao ser humano. Thay, minha filha, seja bem-vinda, bom te ver aqui, muito feliz com você aqui. Quem não faz terapia, faça terapia. E quando eu soube que a ADI, o acesso direto ao inconsciente, era baseado na logoterapia, caramba, fiquei apaixonado, já li um pouco, já estudei um pouco de logoterapia, de ADI, arte Urade, acho que é isso. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo. A paz. Então, assim, quem não conhece, quem é de saúde, vá conhecer a logoterapia. Quem não faz terapia, faça terapia. Tem muitas vou até partilhar um link lá da AICA, que o pessoal falou, muito psicólogos fazendo terapia gratuita online nesse tempo de quarentena. Vamos fazer, precisamos cuidar disso que está dentro da gente. É o que nós temos, é que nós somos, tá? Então, e aí fica a dica. Não indico que leia tudo de Viktor Frankl, porque é trabalho científico, tá? O que Frankl escreveu, embora eu sou doido, eu li muita coisa de Frankl científico, mas aqui fica a dica, leia Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. O livro se divide em 2 partes, e acho que é nesse livro que ele inaugura a palavrinha resiliência ligada à ciência humana. Eu, salvo engano, nunca houve essa ligação antes de Frankl escrever, esse livrinho, acho que lá na década de 80, acho que foi isso que ele escreveu. Então, lá dentro do livro, o livro se divide em 2 partes. A primeira parte ele conta Auschwitz, como ele viveu o sofrimento da guerra, como ele viveu tudo aquilo que ele viveu, e como ele fazia para escrever os princípios da logoterapia dentro de Auschwitz, nos papéis que eram queimados, que eram jogados, que ele apanhava por estar escrevendo, enfim. E na segunda parte ele dá uma breve e pedagógica noção do que é a logoterapia. Fica a dica, Em Busca de Sentido. E aí essa a razão, né? Resiliência é isso. É buscar sentido, é dar sentido. Dar sentido para a vida, dar sentido para as dificuldades, para os problemas, para as adaptações necessárias. Dar sentido. Maria Barros, seja bem-vinda. Getúlio, seja bem-vindo. Diva, seja bem-vinda. Deus abençoe. Dar sentido. Dar sentido. A palavrinha que se usa muito hoje em dia é propósito. Não tem problema, a palavrinha não vai fazer. Gabriela, minha irmã, seja bem-vinda. Não faz a menor diferença. Propósito, sentido, o que você quiser. Dê sentido ao que você vive. Semeie neste mundo o bem que você precisa semear. E para aqueles que acreditam em Deus, escuta isso, caramba. Semeia neste mundo o bem que Deus te criou para semear. Do contrário, fica difícil. É difícil porque não tem sentido. Se tiver sentido, vai ficar muito melhor. Amados, Deus abençoe. Daqui a pouco, antes de terminar, a pessoa já está avisando aqui que tem que terminar. Mandem para mim no direct, do jeito que vocês quiserem. Manda para mim no WhatsApp, Instagram, do jeito que você quiser, no YouTube. Qual o tema da próxima live? Eu já tenho um que fala sobre vendas. É uma sugestão. Tem casais também. Manda para mim, próxima live, qual o tema que você quer que a gente fale. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquemos no coração de nossa Mãe Maria. E beijo no coração. Muito obrigado a todos. Eu aviso aqui, quem não assina o canal, o perfil, assina, segue. Eu aviso aqui as próximas lives, tá bom? Deus abençoe, gente. Foi uma alegria muito grande estar com vocês.
Beijo no coração.